Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma aula. Essa aula de hoje sobre os livros da Bíblia, classificação ou divisão desses livros em suas categorias. Antes de tudo, nós precisamos entender que a Bíblia é dividida em dois grandes testamentos ou alianças. Temos o Antigo Testamento ou Velho Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. Nós temos também o Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse. Cronologicamente falando, os livros do Antigo Testamento datam antes de Cristo e os livros do Novo Testamento vêm desde a época de Cristo até alguns anos depois da época de Cristo, considerando aqui o ano zero, o ano em que Cristo nasceu. Apesar de que Cristo não nasceu no ano zero, houve um erro de calendário, Cristo nasceu aí por volta de 7 a 4 antes de Cristo. Antes de tudo, vou precisar explicar rapidamente para vocês o que é o cânon bíblico. Cânon, na etimologia da palavra, especificamente falando, significa régua ou cana de medir. E de maneira figurativa, cânon significa um conjunto de livros que a igreja acredita que são livros de inspiração divina. Como nós temos várias igrejas diferentes que utilizam da Bíblia como fonte de verdade, nós também temos vários cânones diferentes. Então nós temos cânon judaico, católico, protestante, ortodoxo grego e ortodoxo eslavo são os principais. Algumas fontes também chegam a citar os cânones da Igreja Católica Apostólica Armênia e da Igreja Siríaca. Enfim, os cânones que eu vou tratar no nosso estudo são o cânon católico e cânon protestante, cânon da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica, que são os mais comuns na nossa situação. Em relação a esses dois cânones, o católico e o protestante, existem algumas diferenças. Existem 7 livros a mais no cânon católico que o cânon protestante acredita que não deveriam estar lá. Então eles são chamados de apócrifos pelo cânon protestante ou pseudo-canônicos. Pseudo significa falso, livros de falsa canonicidade. Eles foram analisados em uma segunda ocasião, mas mesmo assim a Igreja Católica, o cânon católico, ele acredita que eles têm canonicidade verdadeira, então são chamados de deuterocanônicos. Deutero quer dizer segundo, apesar de serem analisados em uma segunda ocasião, eles têm canonicidade verdadeira, sim. Eu vou me referir a esses livros adicionais aqui como deuterocanônicos, naturalmente. Então nós temos a imagem aqui dos livros do Velho Testamento. Essa imagem ela é do cânon protestante, porém eu vou falar de todos os dois cânones. A imagem tinha que ser de um dos dois, aí eu acabei trazendo uma imagem de um deles aqui, mas eu vou falar dos dois. Nos livros do Velho Testamento nós temos 39 livros no cânon protestante ou 46 no cânon católico. E esses livros são divididos assim. A primeira divisão deles é chamada de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco trata da criação até o começo da antiga nação de Israel. Aqui também se observam as leis dadas por Deus a Moisés, né? A maioria dos estudiosos acredita que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Depois do Pentateuco nós temos os livros históricos. Os livros históricos eles tratam de todo o movimento histórico que aconteceu naquela época do povo de Deus. Eles tratam desde a entrada de Israel na Terra Prometida, falam também do período dos juízes. Eles também falam do período monárquico, com a instituição dos reis, sendo narrada assim a história da nação de Israel até a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, que foi a primeira diáspora, até os movimentos de retorno do exílio. Então, isso aqui é uma imagem rápida de uma das partes do movimento histórico que aconteceu na época. Aqui, o reino do povo de Deus, a Terra Prometida, é dividida em dois: reino de Judá ao sul, reino de Israel ao norte. Israel já tinha sido dominada pelos assírios, o reino de Judá foi dominado pelos babilônicos, que levaram o povo cativo para a Babilônia. Então, essa época do cativeiro da Babilônia. Depois da Babilônia, que foi chamada de primeira diáspora, foi uma fuga ou saída do povo. A segunda diáspora viria a acontecer só depois no Império Romano, sendo que algum tempo depois os babilônios foram sucumbidos pelo Império Persa e o povo judeu, o povo hebreu, pôde voltar para sua terra e reconstruir os muros do local. Isso tudo é tratado nesses livros históricos. São 12 livros históricos ou 16 livros históricos, 12 no cânon protestante ou 16 no cânon católico, 12 na Bíblia Evangélica, 16 na Bíblia Católica. Por quê? Porque depois de Neemias, aqui tem Esdras, Neemias, depois de Neemias tem Tobias e Judite no cânon católico, e depois de Esther tem 1º e 2º Macabeus no cânon católico. Então, ao todo, o cânon católico trata 4 livros a mais desses livros históricos. Depois dos históricos, nós vamos para os livros poéticos ou sapienciais. Esses livros, eles são, como o próprio nome diz, poéticos, né? Eles são uma coleção de cânticos ou de declarações sábias sobre sabedoria. São 5 livros ou 7 livros, 5 no cânon protestante e 7 no cânon católico.
porque depois do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, nós temos Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E depois desses dois tem o livro da Sabedoria e livro eclesiástico, do cânon católico. Fechando aí os 5 ou 7 livros poéticos ou sapienciais. Próximo livro é o livro dos profetas. Profetas, eles tratam de profecia a respeito do povo. E nós temos dois tipos de profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Eu sei. Diga, Totó, o que é que você sabe? Os profetas maiores eram mais altos que os menores. Olha, Totó, na verdade não era bem assim não. O termo maior refere-se ao tamanho do livro e não à importância do profeta ou à sua altura. Os livros proféticos mais extensos são chamados de profetas maiores. Os livros proféticos menos extensos são chamados de profetas menores. Mais extensos, profetas maiores. Menos extensos, profetas menores. De qualquer forma, Totó, você ganhou aí um ponto pela participação, tá bom? Obrigado, professor. De nada, Totó. Continue sempre assim participativo. Vamos continuar aqui. Então, a nossa divisão em profeta tem profetas maiores, que, como foi explicado, são os livros mais extensos, que são 5 ou 6 os profetas maiores, porque tem aqui Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Baruque no cânon católico, Ezequiel e Daniel. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são 5 da igreja do cânon protestante e com Baruque o cânon católico. E nós temos os profetas menores que são 12, desde Oséias até Malaquias, tanto no cânon protestante quanto no cânon católico. Revisando, nós temos os 5 livros do Pentateuco, nós temos os livros históricos, são 12 ou 16 no cânon protestante ou católico. Nós temos depois os livros poéticos ou sapienciais, que tratam de sabedoria. Nós temos os livros dos profetas maiores, que são os mais extensos. E nós temos os livros dos profetas menores, que são livros de profetas de mesma importância, porém livros menos extensos. É muito interessante mesmo, bichinhos. Nós vamos agora passar para os livros do Novo Testamento, que é bem mais rápido e bem mais simples, porque apesar de serem menores, uma quantidade menor de livros, são apenas 27, são os mesmos tanto para o cânon católico quanto para o cânon protestante e tem bem menos divisão. Então vamos começar aí nesses 4 primeiros livros, que são chamados de livros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros do Evangelho, que são livros que tratam da vida e do ministério de Jesus. Nós temos também um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos ele traz relatos da formação da igreja cristã e do seu desenvolvimento inicial. Nós temos as cartas ou epístolas. Epístola significa cartas. Cartas que foram feitas tanto a congregações cristãs específicas, ou cartas que foram feitas a cristãos individuais, ou até mesmo cartas às igrejas cristãs de maneira geral. Essas epístolas ou cartas, a maioria delas foi escrita por Paulo, foram 13, então são chamadas de epístolas paulinas, e outras 8, tanto essa 7 aqui quanto Hebreus, foram escritas de maneira generalizada, então chamadas de cartas universais ou cartas católicas. Não é católica por causa do cânon católico, mas é católica pelo nome que significa universal. Então, de Romanos até Filemon, cartas paulinas. Hebreus, alguns acreditam que é de Paulo, mas a maioria dos estudiosos acreditam que esse livro é de autor desconhecido. E nós temos aqui as epístolas também, assim como Hebreus, católicas ou universais, que vem desde Tiago a Judas. Tiago, Pedro, João e Judas, que foram escritas por eles mesmos. São ao todo 21 epístolas, são 21 cartas, 13 paulinas e 8 católicas ou gerais. E nós temos também o livro profético, ou livro apocalíptico, ou livro das revelações, que é o Apocalipse, que trata da profecia dos últimos tempos. Então, para revisar e finalizar o Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, um livro histórico, as 21 epístolas, tanto as 13 paulinas quanto as 8 católicas, e um livro que trata das profecias, que é o livro profético ou Apocalipse. Então nós temos aqui, olha, mostra o modelo como se fosse um estante, mostrando aqui a divisão bonitinha desses livros. Esses que estão marcados aqui são os livros deuterocanônicos, os livros que estão no cânon católico, que não estão no cânon protestante. Nós temos aqui o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou sapienciais, os proféticos, tanto os profetas maiores até Daniel, de Isaías até Daniel, quanto os profetas menores a partir de Oséias até Malaquias, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas, tanto as paulinas quanto as epístolas católicas. Como eu tinha dito, a maioria dos autores acredita que Hebreus não deve estar aqui na epístola de Paulo, e sim nas epístolas católicas universais, e o livro
profético ou livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Outro modelo aqui mostrando para a gente o Antigo Testamento. Aqui o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou sapienciais, os livros dos profetas, tanto os maiores quanto os menores. Aqui no Novo Testamento, os Evangelhos, o livro histórico. Nós temos as epístolas aqui, paulinas, outras epístolas paulinas, aqui mais epístolas, dessa vez Hebreus e as outras de autores conhecidos, são epístolas universais ou católicas. E aqui nós temos o último livro, que é o livro da profecia. Com isso, nós vamos finalizando a aula de hoje, um assunto básico, porém muito importante, e eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e você vai ficar sempre atualizado a respeito de nossas aulas. É só clicar nesse balão do canal ou nesse botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Um grande abraço e até a próxima aula. 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...